A graça e a paz do Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo te alcance neste momento. Eu sou a ministra Dani e venho trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, que se encontra em João, capítulo 10, versículo 27. Mas antes disso, deixa eu orar com você. Espírito Santo, nós convidamos a tua presença, Senhor. Pai, fale ao nosso coração, que sejamos sensíveis à tua voz, Jesus, que estejamos sensíveis à tua presença, que neste momento, Pai, todas as vozes contrárias se silenciem para somente a do Senhor falar conosco em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em João 10, 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Qual voz você tem ouvido? A importância de nós ouvirmos a voz do Senhor, aquela que nos dá direção, aquela que caminha conosco e aquela que nos sustenta em toda a nossa caminhada. E como nós ouvimos a voz do Senhor? Através da palavra. A palavra que é o nosso manual de vida. Então hoje eu pergunto para você, qual voz você tem ouvido? Qual voz tem dado a direção do que você tem que fazer, de como você tem que andar, de como você tem o que falar, em quem você tem dado ouvido? A importância de nós darmos ouvidos à presença do Senhor, eu vou te dar um exemplo. Você recebe um diagnóstico médico. Você vai dar ouvido ao médico, claro, que Deus já deixou aí para você procurar mesmo, procurar ajuda. Mas você também tem que andar pela palavra do Senhor, que Ele já te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então você tem que dar ouvido também ao que o Senhor diz para você. Você está curado. Amém? Você está liberto. Amém? Você já tomou posse da sua bênção. Então hoje convide a voz do Senhor para a sua vida. Convide o Espírito Santo do Senhor para conduzir a tua vida. E qual é a importância também que nós temos aqui no versículo 27? Ouvir a voz do Senhor e o seguir. E quem você tem seguido? Você tem seguido, deixado o medo dominar a sua vida, deixado a insegurança dominar a sua vida, deixado as palavras contrárias que dizem ao seu respeito? Em quem você tem dado ouvido? Quem você tem seguido? Você tem deixado a voz da dúvida, da inquietação dominar a sua vida? Como eu citei aqui o diagnóstico médico, você tem deixado ele dominar a sua vida? Você tem que seguir a Cristo. Você tem que seguir o dono da sua vida, que é Cristo. Hoje, convide o Espírito Santo. Fala para ele: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir, Jesus, somente a tua voz, aquela que vai me dar a direção, aquela que vai abrir os meus caminhos. E eu quero somente te seguir. Eu quero somente fazer a tua vontade. Eu quero somente, Jesus, andar contigo, independente das circunstâncias. Vamos orar juntos? Eu quero que você repita neste momento: Espírito Santo, seja o dono da minha vida. Espírito Santo, seja o meu pastor. Eu quero ser a sua ovelha, Pai. Eu quero te seguir. Eu quero ser aquela ovelha, Jesus, que ouve a tua voz e anda nos seus caminhos. Jesus, neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor seja, Jesus, o nosso condutor. Nós queremos, Pai, ouvir somente a tua voz, sermos sensíveis ao teu Espírito Santo. Tire de nós todo medo, toda dúvida, Jesus. Tire de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Tira de nós, Jesus, as escamas que têm impedido, Pai, de estarmos alicerçados contigo, de somente te ver, Pai, enxergar também o sobrenatural e sair desta vida, Pai. Tire de nós, Jesus, toda limitação que impede de estarmos mais próximos do Senhor, que nos impede, Jesus, de ouvir mais a tua voz. Nós te amamos, Jesus. Nós sabemos que quando nós tomamos um posicionamento, Pai, tudo coopera para o bem do Senhor. Que o Senhor seja, Pai, o centro da nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.